29 de setembro, segunda-feira, estamos aqui para mais um tema do dia. De partida para a nova Semana Europeia, vamos então olhar para o ranking e para as suas variáveis. Há bons e maus indicadores. Numa edição especial, a Paris Stamford Bridge, Luís Rocha Rodrigues traça o cenário. Luís, em traços gerais, qual é o panorama do ranking para Portugal? Bom dia. Portugal continua no sétimo lugar do ranking, isso não é novo, não vai a curto prazo nem baixar nem subir, mas até ao final do ano, de facto, há muitas coisas, até ao final desta temporada, há muitas coisas que vão ter interferência, vão ter influência no ranking de Portugal. Olhando para o cenário atual, Portugal tem, desde logo, o problema que não teve o ano passado. O ano passado teve uma benesse que este ano não tem, que é a equipa na Conference League, que no caso do ano passado conseguiu muitos pontos o Vitória, mas este ano a sensação que dá é que as equipas na Liga Europa poderão potencialmente fazer mais pontos do que aconteceu no ano passado. Portugal tem 4 em 5 equipas. Se olharmos para cima, os Países Baixos têm 6 equipas, estão todas ainda em prova. A Bélgica, abaixo, tem 3 equipas das 5, portanto 2 já foram eliminadas. O cenário é de, em condições normais, ficar por aqui, mas há margem, quer para ganhar, quer para perder, e esse é um aspecto importante, sendo que o ganhar significa mais uma equipa na Champions na época 27-28, o perder, o baixar para o oitavo, não significa muita coisa, tem a ver com as entradas mais cedo ou mais tarde, mas Portugal mantém as 5 equipas, portanto não é grave perder o sétimo lugar para a Bélgica, mas é imperial, obviamente, tentar olhar para o sexto lugar, porque aí é que está toda a diferença. Começando pelo ranking a 5 anos, o sexto lugar é uma ambição realista? Sim, é realista na medida em que Portugal está, e olhando aqui, socorrendo nos números, a 3.2 pontos de ranking de coeficiente. O que é que isto significa? Portugal está a, diria, 15 vitórias dos Países Baixos. Portanto, Portugal tem que fazer mais 15 vitórias que os Países Baixos em condições normais. Olhando para jogos, será isto. Mas, e obviamente olhando para isso e pensando, é praticamente impossível fazer essa diferença, ainda que os Países Baixos, por exemplo, na semana passada, na primeira jornada das competições europeias, os Países Baixos perderam 5 jogos, o que foi notável, foi ótimo para Portugal, porque PSV e Ajax perderam na Liga dos Campeões, Go Ahead Eagles, Feyenoord contra o Braga e o Trek perderam na Liga Europa, e isso foi um ótimo indicador, mas mesmo assim a distância é muita. O que é que pode fazer a diferença até ao final desta época para que Portugal em 27-28 possa ter mais uma equipa nas competições europeias? É os apuramentos, as bonificações, porque Portugal, se tiver equipas a chegar aos oitavos de final, quer de uma competição, quer da outra, ganha bonificações, e há boas perspectivas, pelo menos na Liga Europa, disso acontecer. Na Liga dos Campeões, como sabemos, o calendário é muito complicado para Benfica e para Sporting, mas, mesmo assim, estão totalmente na luta e poderá acontecer isso. E até olhando para os Países Baixos, como há pouco falei, o Trek, que até vai jogar contra a equipa portuguesa, o Go Ahead Eagles também, são equipas que possivelmente até podem ficar fora dos 24, e aqui é que residirá um bocadinho da diferença. Ainda é muito cedo, tem obviamente que se pensar em campanhas longas, campanhas até bem lá para a frente, quartos de final, meias finais, mas Portugal tem algumas hipóteses de acabar a temporada no sexto lugar. E lá está, isso, volto a dizer, isso não tem implicação para a próxima época, na próxima época está definida, é igual a esta época, mas em 27-28 o que se está a jogar agora tem toda a interferência. No ranking de época, Portugal chegou a segundo. Quais as hipóteses? O ranking de época é interessante. Nós puxámos a vida atrás, o ano passado Portugal estava nesta altura em segundo ou até já em primeiro. Portugal teve algum tempo em primeiro. O que é o ranking de época? Porque é que é importante? É importante porque os 2 países com melhor ranking da época ganham 2 vagas para a Liga dos Campeões, uma cada um, obviamente. Ou seja, Portugal pode ter aqui uma vaga extra sem precisar do tal sexto lugar que há pouco estávamos a falar. Mas é um cenário muito complicado. É um cenário que normalmente as grandes equipas, os grandes países acabam por ficar com eles. Há
a uma página muito conceituada, ou pelo menos com muita credibilidade no X, que aponta para 3.2 probabilidade de Portugal conseguir ficar nos 2 primeiros lugares. É muito pouca. Precisará sempre de uma conquista europeia, ou de 2 ou 3 trajetos muito longos até às meias finais, mas nesta altura Portugal é segundo, só atrás da Dinamarca, e em condições normais Portugal até poderá esta semana passar a Dinamarca e ficar nesse primeiro lugar, sendo que os principais campeonatos só agora é que estão a começar a pontuar, porque grande parte das suas equipas não entrou em competição, enquanto que Portugal já teve o Santa Clara, teve o Braga, teve o Benfica a somar nos play-offs, nas pré-eliminatórias, e por isso ganhou esta vantagem, que é uma vantagem interessante, ainda assim, e que volta a colocar Portugal bem classificado. Este aspecto dos 2 primeiros do ranking da época é excelente para as ambições de Portugal, e não é impossível, apesar de tudo. Há 5 anos, os Países Baixos conseguiram ficar no segundo lugar e conseguiram ser um dos bonificados com uma vaga extra na Champions, e isto é, obviamente, bastante encorajador para Portugal, porque pode fazer um trajeto similar com alguma felicidade, com alguma sorte, embora em condições normais não vai conseguir esses 2 primeiros lugares. Esta semana é legítima mencionar o primeiro lugar? É legítima no sentido em que Portugal está a uma vitória de passar a Dinamarca. A Dinamarca tem 2 de 4 equipas em prova. O Copenhaga vai jogar, curiosamente, a casa do Karabakh, e o Midtjylland vai jogar a casa do Nottingham Forest, aqui em Inglaterra. O Copenhaga tem boas hipóteses de conseguir ganhar. O Midtjylland mais difícil. No fundo, Portugal, se ganhar 2 jogos, vai passar para o primeiro lugar. Mas a verdade é que Portugal tem jogos bastante complicados. Começa com este aqui, em Stamford Bridge, em que o Benfica não parte, obviamente, como favorito frente ao Chelsea, um jogo muito marcante pelo regresso de José Mourinho, e também pelo um reencontro com o Enzo Fernandes, se bem que esse já aconteceu no Mundial de Clubes, frente a uma equipa que, como está aqui bem espelhado nas paredes de Stamford Bridge, é campeã do mundo, mas que está com 3 derrotas seguidas. O Sporting em Nápoles, onde também vamos estar com o Renato Palma Soares, também vai ter uma tarefa complicada, se bem que é um Nápoles que perdeu contra o Milan neste fim de semana, teve um jogo também complicado, ainda não está bem em ponto rebuçado, e o Sporting pode, obviamente, pensar numa surpresa, mas diria que no caso do Benfica e no caso do Sporting, empates seriam ótimos resultados. Depois, as esperanças são um bocadinho maiores para quinta-feira. A equipa que tem uma tarefa mais na teoria, mais fácil é o Porto, em casa contra o Estrela Vermelha, e aí acho que Portugal tem todas as ambições para poder ganhar um jogo, e a seguir uma viagem exigente por parte do Braga, a casa do Celtic, um Celtic que está no segundo lugar, atrás do Hearts, já bem distante do Rangers, que está a começar de uma forma terrível o campeonato, tem uma vitória em 6 jogos. O Celtic está em segundo, está numa posição confortável, e depois de um empate na primeira jornada, tem aqui um jogo que, obviamente, qualquer adepto do Celtic considera que é favorito, mas o Braga já mostrou, mesmo com um percurso muito oscilante no campeonato, que na Europa pode fazer outra vez boa figura, como tem sido hábito nos últimos anos. Os Países Baixos continuam a ser o principal adversário? Os Países Baixos são os grandes adversários até ao final desta época. Isso aí é inequívoco, ainda que a Bélgica venha atrás, mas a Bélgica já perdeu 2 equipas das 5 e por isso tem menos probabilidade de somar. Mas a questão é que os Países Baixos, como eu dizia há pouco, por causa da questão do ranking de há 5 anos, vai perder esse ranking, e no próximo ano os Países Baixos vão começar bem abaixo de Portugal, em teoria, vão começar também atrás da Bélgica. A Bélgica vai começar em 6º, Portugal vai começar em 7º e os Países Baixos em 8º, em condições normais, olhando para o cenário atual, e por isso a Bélgica se calhar já é o grande adversário para Portugal olhar a médio prazo. Portanto, na próxima temporada, quando se vai estar a disputar o 6º lugar para 28-29,
Portugal vai ter que olhar muito para os países belgas. E o olhar pode ser já a partir de agora, não é? Portanto, quem tiver mais gosto para esta questão dos rankings, começar a olhar mais até para o que fazem os belgas do que propriamente para os que fazem os neerlandeses, se for a pensar na época 28-29, em que Portugal tem as lógicas ambições de chegar ao 6º lugar e de poder meter mais uma equipa nas competições europeias. Obrigado, Luís. Esta segunda-feira não percam mais um episódio do Ataque Rápido. Fiquem connosco, fiquem com o 0-0.